E aí, bom, eu estou aqui para conversar com vocês sobre como eu fiz para aprender inglês e outros idiomas sozinho. Eu falo bem inglês, dou aula de inglês até certo nível, né? Já que eu não tenho fluência, então tenho que ser honesto com os meus alunos, com as pessoas. Eu falo um pouco de espanhol, sigo estudando espanhol e falo Libras. E me comunico em Libras muito bem, inclusive, só que não de forma perfeita. Também não de forma perfeita. Sigo estudando todos esses 3 idiomas, certo? E, obviamente, eu falo português, né, que é o meu idioma materno. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu quero frisar, que é algo muito importante, é que este é o primeiro fator, é o fator determinante, é o que vai definir se você vai aprender ou não. Disciplina. Ponto. Tem que ter disciplina para poder aprender. Eu dou aula de inglês, como eu disse para vocês. E eu tenho alguns alunos que eles são indisciplinados, tá? Chega uma hora que o progresso começa a ficar mais lento, que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, que é o momento que eu chamo de trava, que o processo de aprendizado ele tem uma trava. Então, há a necessidade da disciplina para passar por aquela etapa, por passar por aquele processo que é um pouco mais difícil, para que se alcance o êxito, para que se alcance a meta que é estabelecida quando começa a estudar um idioma, que é falar, que é entender, que é poder se comunicar. Não precisa necessariamente de ser de maneira perfeita. O importante é se comunicar, certo? Então, o que acontece é o seguinte: disciplina é o primeiro ponto. Depois, estudar de maneira regular e os diferentes pontos do idioma. Por exemplo, no caso do inglês, do espanhol, do idioma falado, né? A gente precisa estudar a fala, ouvir, ler e escrever, ok? Depois vem a outra etapa, vem o outro processo. E qual que é o outro processo? Você precisa, tá, observar aquilo que está tendo disparidade. Por exemplo, tem pessoa que desenvolve ler, falar e escrever, mas ouvir tem dificuldade. Geralmente a maioria tem dificuldade no processo de ouvir, tá? Porque o latim é uma língua que, quando ela é falada, as línguas derivadas do latim são línguas, idiomas, né? Que quando é falado parece que a pessoa está falando mais lentamente. O inglês parece que a pessoa está falando mais rápido, principalmente que eles fazem muitas abreviações, muitas contrações. Então é natural que haja mais dificuldade no ato de ouvir. Logo, quando você percebe a disparidade ali no processo de estudo, você tem que dedicar mais tempo, sem deixar de estudar as outras áreas. Você tem que dedicar mais tempo naquela área que você está tendo mais dificuldade. Ou seja, se você estuda 1 hora e aí você tira ali 15 minutos, por exemplo, para cada área, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e reduzir o tempo das outras áreas e jogar ali para aquela área que você está tendo dificuldade, ok? Isto é um ponto crucial no processo de aprendizado, porque você foca naquilo que você está tendo dificuldade.
E aí depois você vai ter disparidade em outra coisa, e aí você vai corrigindo o tempo e vai evoluindo cada vez mais. Você vai ter uma evolução gigantesca, absurda. Então, a gente já tem outro ponto aí que é extremamente relevante. E depois, é muito simples, onde encontrar o conteúdo na internet. Você vai na internet, você vai pegar um vídeo no YouTube, você vai pegar artigos científicos em inglês na internet. Você pode estudar utilizando coisas que você gosta, conteúdos que você gosta. Só que é importante estudar todos os pilares do inglês, entendeu? Ler, escrever, ouvir e falar. E ir corrigindo aquilo que você tem como dificuldade, evoluindo naquele ponto, naquele aspecto, certo? E o conteúdo vocês podem selecionar, é muito simples, tá? Outra coisa muito importante, tem pessoa que diz que para você assistir série em inglês, e você vai lá e assistir a série em inglês e a legenda em português. Evitem fazer isso. Por quê? Quando você ouve em inglês, ou quando você coloca mesmo em português o áudio, mas você coloca a legenda em inglês e vice-versa, o que acontece é o seguinte: você vai ter dificuldade de compreender certas coisas, porque tem coisa que tem como você traduzir de forma literal. Tem coisa que tem como, de fato, traduzir de forma literal, mas tem situações que você tem que assimilar. Inclusive, eu recomendo assimilar, que é o quê? Se você traduz, parece que fica tudo sem sentido, fica sem pé nem cabeça, sem sentido nenhum. Logo, você vai ter mais dificuldade de aprender. Então, é importante. Aí vem a outra dica, porque vem em conjunto, tá? É importante você evoluir o seu vocabulário. Primeiro, evolua o seu vocabulário. Evolui. Entendeu? Vai praticando. Anota no mínimo 5 palavras por dia, todo dia. Coloca no Google Tradutor, ouve como é a pronúncia, repete, anota a tradução do lado, certo? 5 palavras por dia, no mínimo. No máximo, 10. É o que eu recomendo. No máximo, 10. E aí, você expandindo o seu vocabulário, você começa a assistir séries em inglês. Tanto o áudio quanto a legenda. Porque aí você consegue assimilar, você consegue compreender melhor o que está sendo dito. Porque, como eu disse anteriormente, nem tudo tem como traduzir de maneira literal. Nem tudo tem como você traduzir de maneira que é igual ao português ali, de forma literal. Ou seja, você tem que assimilar. Aprender outro idioma é assimilar. Outra coisa, vocês não irão pensar em inglês. Vai chegar uma hora que vocês vão desenvolver a habilidade de maneira tão grande que vocês vão pensar, vocês irão assimilar tão rápido que vai parecer que vocês estão pensando em inglês. Mas não tem como pensar em inglês. A gente sempre pensa em português. O idioma que nós aprendemos, seja o idioma que for, é sempre assimilado ao nosso idioma materno. Então, quando dizem, não, que você vai pensar em português, é mentira. Isto é inverídico, tá? E outro ponto que é extremamente importante. Você, depois de tudo, depois de treinar, você viu que você evoluiu, que você está entendendo. Pega um professor freelancer para fazer umas 5 aulas de conversação para treinar e ver aonde você está
em que nível você está. Recomendo o professor nativo, por mais que um professor nativo do idioma, por mais que vocês queiram um professor brasileiro, o professor brasileiro é para construir o processo até certa etapa. Depois é interessante que haja um professor nativo para conversar, para você testar o seu nível, para você se desafiar. Isso lá pro final, tá bom? Ok, se testou, se desafiou, viu em que nível está, pronto, acabou. Pegou o idioma, entendeu, ali você já vai entender o que precisa ser corrigido, corrigiu, acabou, tá falando inglês, pronto, continua assistindo as coisas em inglês, continua sempre evoluindo, porque idioma é uma coisa viva, tá sempre em mudança, tá sempre tendo novas coisas adicionadas, sempre tendo novas expressões, conforme vai mudando de geração, vai evoluindo. Então, é isso. E, como eu disse no começo, disciplina é o ponto mais importante, ok? Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar nos comentários. Eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo podcast.